ontem, então eu estou respondendo aí para vocês também, tá? Outra pergunta que fizeram, qual que é melhor, o AutoCAD ou o Revit? Então, entenda bem, a aula de Revit que você vai ter agora, você vai perceber que é uma outra ideia, tá? Não tem nada a ver com AutoCAD. AutoCAD e Revit não são concorrentes, tá? Eles têm, vamos dizer, funções diferentes, têm, digamos, recursos muito diferentes. Então, enquanto no AutoCAD você fazia desenhos em prancheta eletrônica, no Revit você vai modelar maquetes eletrônicas, né? E a partir da maquete você vai gerar desenhos, né? Então são concepções de projeto muito diferentes. Além disso, o Revit possui tecnologia BIM, que permite que você extraia um conjunto de informações facilmente aí da sua maquete, né? Bom, então, de fato, olha, Revit e AutoCAD não tem comparação. Aí você pergunta para mim, qual é o melhor software para desenhar? É bom, para desenhar é o AutoCAD, porque no caso o Revit ele nem desenha, né? Ele modela, ele faz maquetes tridimensionais, né? Eu vou poder usar coisas do AutoCAD no Revit, sem dúvida, né? Com uma ordenação, etc., você vai poder usar, tá? Pode fazer plantas no AutoCAD e importar para o Revit e aplicar a altura, digamos assim, entre aspas, né? Entre aspas, não é bem isso que é feito, mas essa é a ideia geral, tá? Bom, outra coisa, critério de nota, né? Vocês já estão sabendo, isso já foi dito em diferentes disciplinas, que esse semestre não haverá P1 e P2, haverá uma única nota, e essa única nota será formada por provavelmente, né, quase certeza, digamos assim, metade de uma prova presencial, né, e a outra metade de atividades, né? Então, essas atividades, vocês têm uma, que é do AutoCAD, né, que vocês já têm anunciado, etc., já estão desenvolvendo, e as demais serão do Revit. Só que serão atividades escritas, né? Então, vocês vão me entregar isso em papel. As do Revit vocês vão me entregar em papel, combinado? Tá? Então, digamos que a aula aborda uns assuntos e a atividade é de perguntas desses assuntos, ou questões de múltipla escolha, ou algumas questões dissertativas, tá? Tudo bem? Então, vai ser essa composição da nota. E aí, depois, você tem subexame nos mesmos parâmetros vamos dizer, da situação normal, né? Fora da quarentena, combinado? Esses trabalhos, quando as aulas retornarem, espero que elas retornem já no começo de maio, né? Mas a gente não sabe, não depende da gente, tá? Mas aí vocês terão um tempo, claro, né? Não é que você retornou a aula, você vai me entregar a atividade. Isso vai ser combinado, etc., né? Mas, de qualquer maneira, esse é o critério de avaliação, de metade nota, metade atividade. Combinado? Muito bem. Então, vamos então ao Revit. Eu espero que a maioria aí tenha o Revit disponível, né? Se você com o Revit disponível, você, digamos, aproveita muito melhor a aula, claro, não tenho nenhuma dúvida. Mas, de qualquer maneira, os materiais que eu enviei para vocês, tanto de teoria e tutoriais, eles são complementares, claro, né? Vocês já devem ter folheado. Modéstia à parte, eles são bem explicados, né? E você deve reler esses materiais várias vezes, deve exercitar isso várias vezes, tá? Porque você exercitando, como qualquer software, você vai pegando fluência, né? Tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou agora vou compartilhar aqui o Revit com vocês, e qualquer problema você manda no chat, tá? Tá bom? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, você manda no chat. Então, vamos lá, ó. Deixa eu minimizar aqui. Bom, primeiro de tudo, você instalou o Revit na sua casa e você, digamos, vai começar a usar o programa. Primeira coisa que você tem que reparar é se aqui à esquerda você tem esses modelos disponíveis, tá? Então, se não tiver, a sua instalação está incompleta, tá? Então, na prática, você deve reparar a instalação. Isso hoje em dia é difícil acontecer, mas há anos atrás acontecia muito. Você instalava e tal, não tinha esses modelos. E aí não tinha muito jeito, não. Você tinha que reparar. Aliás, tem jeito, mas o jeito é tão complicado que é melhor reparar a instalação,
tá? Principalmente nesse início, é difícil você fazer uma série de procedimentos. Então, é melhor reparar a instalação. Então, combinado? Ó. Então, isso aqui tem que estar presente para você aqui à esquerda, esses modelos. Outra coisa importante, que idioma eu uso? Bom, se você reparar o material, ele está em inglês. E o software que eu estou abrindo aqui para vocês está em português. A questão é que a maioria dos laboratórios da Unip usa o software em português. Tá? Mas, entenda bem, diferentemente de outros softwares, é muito fácil você mudar o idioma. Né? Então, se você for no ícone do Revit no sistema operacional, tá? Mas não precisa fazer isso agora, não. Mas se você for no ícone do sistema operacional, pressionar o botão da direita, nas propriedades do ícone, você vai ver que está escrito lá, language igual, tá, a alguma coisa. Se essa alguma coisa for ENU, EN de English, U de USA, né? Então, language igual a ENU é inglês. Se language igual a PTB, PT de português, B de Brasil, aí é português do Brasil. Combinado? Tá? Então, vê, você não precisa reinstalar software, no caso do Revit, desculpa, você não precisa reinstalar o Revit para mudar o idioma. Tá? Você simplesmente muda o ícone. O que não acontece com o AutoCAD. O AutoCAD é em inglês. Ponto. Para você mudar, que eu não recomendo, você teria que refazer a instalação. Mas no caso do Revit, basta você mudar a linguagem no ícone. Combinado? Então, mas não precisa fazer isso agora. Tá? Só estou colocando essa questão porque muita gente perguntou nesses dias aí. Eu instalo como e tal? Pode instalar de qualquer jeito, depois você muda o idioma. Tá? Muito bem. E agora, então, nós vamos escolher um modelo para começar, que é esse modelo aqui, ó, de arquitetura. Né? Vocês lembram do template do AutoCAD? Que você entrava no AutoCAD e usava o Acadiso? Né? Lembra? Por que você usava o Acadiso mesmo? Porque a unidade era métrica, né? Estava em metros, milímetros, etc. Você configurava a unidade múltiplos ou os divisores do metro. Né? Aqui, nós vamos usar o modelo de arquitetura, porque ele tem os recursos importantes para a gente começar a aprender o software. Tá? Muito bem, então você vai escolher o modelo de arquitetura, né? E vai esperar um pouquinho aí, o software vai ser aberto. Então, já está começando a abrir. Modelo de arquitetura. Então, naturalmente que cada modelo tem coisas aí pré-instaladas, né? Tem coisas pré-instaladas, pré-carregadas, né? Então, para nós aqui, nesse início, o modelo mais aplicável é o modelo de arquitetura. Bom, quero falar um pouco do layout do software, então. Aqui, nós temos uma grande área branca, fundo branco, não precisa mudar, não, para criar nossa maquete. Então, toma cuidado com os termos. No AutoCAD, você desenhava. Aqui você está modelando, você está trabalhando em 3D. Né? Daqui a pouco você vai verificar por que você está trabalhando em 3D. Nós vamos daqui a pouco chamar uma vista 3D, tá? Muito bem. E qual é o layout, então? Ó, aqui, área gráfica, fundo branco para trabalhar. Aqui à esquerda, eu tenho duas janelas que precisam ficar aí. Uma delas é de propriedades, outra delas é de navegador do projeto. Eu posso matar essa janela? Não, não deve matar essa janela. Tá? Porque essa janela traz informações importantes para você continuar o seu trabalho. Se você mata a janela, você não consegue trabalhar no Revit. Então, tá claro isso? Ó. Essas duas janelas aqui você não deve matar de jeito nenhum. Tá? Agora, vamos imaginar que você, desavisadamente, matou aqui ó, as propriedades. Ó. Tá? Matou as propriedades. Não é para fazer isso. Mas você quer trazer de volta? Vista, ou view, né? Se tiver em inglês. Né? Interface do usuário, propriedades. E aí você traz de volta. Isso está na primeira página da teoria que eu mandei para vocês. Fala, professor, vê tudo que eu estou falando está escrito lá. Quase tudo, vai, tá? Mas boa parte, quase tudo está escrito lá. Então é aqui, ó. Vista a interface do usuário, você pega as propriedades de novo, combinado?
né? Então, esses dois itens, propriedades, navegador de projeto, tem que estar à esquerda, combinado? E em cima, naturalmente, você já percebeu que você tem um software à base de abas, né? Naturalmente que cada aba que você escolhe, você tem itens diferentes para selecionar, né? Tudo bem? Então, é um padrão de software hoje, né? Escolhe as abas e depois escolhe os subitens. Ótimo. Então, vamos lá para a primeira providência aí que você tem que tomar quando começa a utilizar o Revit. Então, no AutoCAD, o que você fazia? Você configurava unidades? Ótimo. No Revit também, né? Então, entrou no Revit, vai configurar unidades, né? Para isso, você vai vir aqui, ó, na aba Vista, Vista não, desculpa, Gerenciar, desculpa, não é Vista, Gerenciar, e vai vir aqui, ó, em Unidades do Projeto, né? E aí você vai falar o seguinte, pô, professor, mas no AutoCAD você podia digitar comandos, né? E no Revit? Não, no Revit não há comandos, né? É na base de ícone. Ah, mas peraí, no AutoCAD você tinha atalhos. Ah, mas atalhos no Revit tem. Combinado? Então, olha, pessoal, o Revit tem atalhos, mas proporcionalmente numa quantidade bem menor que no AutoCAD. Não são todas as funções que têm atalho, tá? Então, olha só. Ó, se você observar aí, está escrito o N. O N. Você está enxergando aí, ó? Unidades de projeto. Então, tanto faz você vir em gerenciar e clicar aqui, tá? Tudo com o botão da esquerda, tá? Ó, gerenciar unidades do projeto, ou você escrever simplesmente o N. Precisa dar Enter? Não. Escreve o N e pronto. Combinado? Então tá. Mas você entendeu? O Revit possui atalhos, mas para poucas funções. Tá? Muitas funções não têm atalho, tá? E o Revit não possui comandos. É a base de ícones apenas, tá? Bom, vou mudar aqui a unidade, ó. Vou clicar em linear, aqui, ó, aqui ao lado, botão da esquerda, aqui, ó. E aqui vou configurar metro, tá bom? Estou fazendo devagar para você fazer também, né? Claro, né? Você corta essa unha. E duas casas depois da vírgula. Cortem. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos combinar o seguinte, eu vou tirar o microfone de vocês. Quem quiser fazer pergunta pode abrir e fazer, tá bom? Mas fica melhor porque às vezes uma outra pessoa fala aí e acaba interferindo na aula, tá? Então, olha aqui, ó. Metros, duas casas depois da vírgula, ok. E ok também. Legal? Tá? Não, acho que não vou... Não, tudo bem, parou, vamos continuando, vai. Tá entendido? Veja, se passar uma semana e você não lembrar que o N, ou gerenciar unidades de projeto, tem que configurar a unidade, você vai perdendo, né? Mesma coisa que o AutoCAD. Se você não treina, você perde. Se você não lembra, então, os comandos, é difícil trabalhar, né? Então, gerenciar, aqui, ó, unidades de projeto, o comando UN, clicou aqui, mudou para metros, duas casas depois da vírgula. Ótimo. Tá. E o próximo item que nós vamos mexer, vamos pensar no seguinte, ó. Nós vamos fazer uma casinha térrea, né? E geralmente, a gente configura os níveis daquilo que a gente vai fazer, né? Então, no caso da casa térrea, nós temos dois níveis, um nível para piso e um nível para laje, né? Então, basicamente é isso numa casa térrea. Se for um sobrado, você tem um nível para o térreo, dois níveis acima, né? Se for um prédio de 10 andares, você tem lá um nível para o térreo, um nível para o mezanino e um nível para cada andar, né? Então, depende do que você estiver fazendo, você tem, então, um nível para cada pavimento, combinado? Tá? Então, nós vamos configurar os níveis. E onde é que você configura? Aqui, ó, arquitetura, níveis.
E aí você vai observar que o atalho disso é LL, tá? Você enxerga aí, ó, LL. Você vai observar que ele não está disponível, ele está apagado, né? Então você fala, pau de software. Não, não é nada de pau de software. Diferentemente de outros softwares, o Revit, por ser um software mais completo, mais complexo também, ele deixa determinadas funções apagadas por causa do contexto que você se encontra, né? Então, veja, nós não estamos num contexto que permita configurar os níveis. Por isso que os níveis estão apagados. Então, não vai concluir equivocadamente. Se o nível não está disponível, é porque naquela situação você não tem um contexto para realizar aquela operação, tá bom? Então, qual é o contexto que estamos? Na verdade, nós estamos numa vista de planta, né? Nós estamos numa vista de planta. Então, se você abrir aqui, ó, plantas de piso, aqui, ó, pode clicar no mais, você vai ver que nós estamos no nível 1, ó. Nós estamos numa planta, combinado? E para a gente configurar níveis, tá? Para a gente configurar níveis, a gente precisa estar numa vista lateral ou elevação, como queira chamar. Então, tá entendido? Entrei no Revit, configurei a unidade para metro, vou configurar os níveis que eu quero trabalhar, né? Para que eu consiga configurar os níveis, eu não posso estar numa vista de planta, eu tenho que estar numa vista lateral. E como é que eu acesso isso? Olha, a forma mais rápida de fazer isso são essas marcações aqui, ó, tá? Essas marcações, elas são associadas às vistas laterais. Tudo bem? Tá? Então, veja só. Se você se aproxima aqui, ó, desse biquinho aqui, tá? Ele fica destacado. Então, se você der um duplo clique, ó, duplo clique, desculpa, tem que ser um duplo clique. Tudo bem? Tá? E aí, ó, ele vai para os níveis. Então, por favor, vá para os níveis aí. Escolha qualquer uma dessas laterais. Tá, pessoal? Vou de novo, ó. Vou de novo. Ó. Você está nessa vista de planta, quer ir numa lateral? Se aproxima aqui dessa pontinha, duplo clique, ó. Tá bom? Aí sim, então, você foi para os níveis. Então, o que eu posso fazer? Configurar os nomes e configurar essa altura, claro, né? Tá? Você reparou que a unidade aqui já está em metro, ó. 4.00 está em metro, 2 casas depois da vírgula. Então, a configuração de unidade que você mexeu já surtiu efeito, né? Claro, né? Para você, digamos, traduzir isso, ó, duplo clique aqui, ó, duplo clique. Né? E aí, vou escrever térreo. Aí ele faz uma pergunta, se renomeia os itens associados, etc. Você fala assim, duplo clique aqui, tá? E aí você escreve pavimento 1. Pavimento 1. Mesma pergunta, você fala assim. E agora, ó, tá vendo aqui essa altura de 4 metros? É muito, tá exagerado, né? Então, duplo clique aqui. Eu vou escrever, ó, 2.85. Pode ser 2,85? Não. Assim como o AutoCAD, o Revit usa ponto para separar as partes decimais, combinado? Tá? Não vai escrever 2,85 que ele não vai entender. Tá? Então, veja, se você não configurou a unidade, você está configurando para 2,85 milímetros. Aí está errado, né? Aí não dá para competir, né? Então, veja, não pode pular etapas, né? Então, configurou para metro, veio na vista lateral, traduziu e aí mudou a altura. Basta dar um duplo clique em cada item. Quando eu der Enter, olha o que vai acontecer. Presta atenção. Ó. Naturalmente que mudou a altura, né? Estava com 4, agora está com 2,85. Tudo bem, então? Então, está claro isso para você? Você tem que estabelecer métodos para criar os seus projetos. Primeira coisa, configura a unidade. Segunda coisa, vai numa vista lateral, não pode esquecer, configura níveis. Né? Muito bem.
Por enquanto, não vamos criar nenhum nível, vamos ficar só com esses dois. E olha o que aconteceu aqui à esquerda no gerenciador de projeto. Ó, aqui eu tenho, então, já os itens traduzidos. Ó. Térreo está aqui, pavimento 1 está aqui. Certo? Ó, tá? Então, eu vou voltar no térreo agora. Ó. Vou voltar no térreo. Duplo clique, volto para o térreo. Tá legal? Uma outra coisa. As elevações, norte, sul, leste e oeste, que acabamos de acessar, elas estão disponíveis aqui também, ó. Legal? Tá? Então, eu posso vir por aqui também, se eu quiser. Tá? Então, tanto faz clicar nessas pontinhas aqui, quanto acessar elas pela lateral. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, ó. Agora nós vamos fazer uma parede, tá? Só um momentinho. Bom, para fazer a parede, eu venho aqui, ó, arquitetura parede, ó, arquitetura parede, cujo atalho é WA, de wall, né? Então, vê, o atalho é sempre em inglês? Infelizmente, sim. Então, aí precisa ver o que você faz, né? Mas eu acho mais fácil você usar os ícones, né? Arquitetura parede. Então, isso vale para todas as funções do Revit. Quando você deseja realizar uma operação, primeiro, aqui em propriedades, você tem o tipo de item que você tem disponível, né? Então, aqui no caso da parede, você tem um monte de paredes disponíveis aqui, ó. Você tem que escolher qual parede você quer. Ah, mas não quero nenhuma dessas, quero fazer uma minha. Na aula que vem nós vamos fazer isso, né? Hoje não. Hoje nós vamos escolher uma que já veio no template, já veio no modelo de arquitetura que a gente escolheu. Certo? Então, entenda bem, ó. Vou mudar, ó. Vou, por exemplo, para faz de conta, né? Aqui, faz de conta que eu quisesse fazer um piso. Quero fazer um piso, eu tenho tipos de piso aqui, tá? Quero fazer uma parede, arquitetura... Desculpa, espera só um pouquinho. Deixa eu matar aqui, né? Quero fazer uma parede... Olha, então vou escolher o tipo de parede. Quero fazer uma porta? Tem tipos de porta, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou escolher parede, e você também, genérica de 200. Tá? 200. Muito bem. Que outro parâmetro eu tenho que configurar na parede? Nesse início, apenas altura. Aí você fica pensando, pô, mas por que serve esse negócio aqui em cima e tal, etc. Olha, cada função tem um monte de opções. Você tem que estudar pelas questões principais. Depois você vai no detalhe, né? Então, por enquanto, o que interessa para a gente aqui, ó, é apenas a altura da parede. Então, você não vai esquecer. Você entrou para fazer uma parede, você precisa escolher o tipo. Olha só, você precisa escolher o tipo, né? E você precisa também definir a altura. Só isso. Os outros itens deixa quieto por enquanto, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos descer. E aqui eu tenho, ó, altura desconectada, tá? E aqui eu tenho restrição superior, ó. Eu vou clicar nessa restrição, constrain, né? Constrain, e vou escolher aqui, ó, pavimento 1, né? Então, o que significa isso? Que as paredes que eu estou criando, elas estão ligadas ao pavimento 1, que é o pavimento imediatamente superior, né? O próximo pavimento. Então, é muito frequente, na hora de eu criar uma parede, eu forneço a altura dela, ligando essa altura ao pavimento imediatamente superior. Eu poderia escrever a altura 2,70? Até poderia, tá? Poderia escrever 3 metros? Poderia, tá? Mas não vou fazer isso. Eu vou ligar ao pavimento, ao nível, né, que eu configurei imediatamente acima, né?
Então, você fala assim, essa altura da parede tem a ver com o pé direito? Não. Tá? Tem a ver com a diferença de níveis. Nós não configuramos 2,85, então a parede vai ter 2,85. Combinado, então? Tá. Vou de novo, ó. Vou de novo. Ó. Arquitetura, parede. Escolhe o tipo. Nesse caso, genérica de 200. Né? Que, acredito que todo software, independentemente da versão, vai ter aí, genérica de 200. E aí eu venho descendo aqui, né? E aqui, ó, restrição superior, eu escolho pavimento 1. Então, estou ligando a minha parede ao pavimento 1. Muito bem. Ótimo. Então, agora presta atenção um pouquinho. Olha, se eu girar o scroll do mouse, a rodinha do mouse, como o AutoCAD, né? Ele vai aproximando e afastando, tudo bem? Aproximando e afastando, né? Então, devagar, você gira o scroll do mouse, tá bom? E agora, com linhas, você está vendo? Mas espera aí, você está fazendo parede ou está fazendo linha? Você está fazendo parede. Essa parede ela tem altura, mas aqui você vai criá-la baseado numa lógica de linha, né? Quer ver? Ó? Olha o que vai acontecer. Ó. Então, eu vou dar um exemplo para você se situar melhor. Ó, primeiro ponto, isso você já, daqui a pouquinho você já vai fazer. Primeiro ponto, segundo ponto, né? Segundo ponto. Você está vendo que tem uma marquinha rosinha aí? Significa que está na horizontal. Não tem F8 aqui? Não, não tem. Ó, agora na vertical. E agora na horizontal. Olha só que sorte, ó. Aqui ele já pega a projeção do ponto de baixo. Tá? E agora vou fechar aqui. Tudo bem? Certo? ESC para sair. Assim como o AutoCAD, você usa ESC para sair da operação corrente, né? Operação, coisa que você ainda não validou, você dá ESC para sair. Então, vou fazer de novo, tá? Vou fazer de novo. Como é que destrói? Do mesmo jeito que destrói no AutoCAD. Escolhe, delete no teclado, ó. Ou faz uma cerca em volta, ó. Só que aqui tem que pressionar o botão da esquerda, tá? E aí delete no teclado. Mesma coisa que o AutoCAD, destruir, escolhe delete no teclado. Então, vamos de novo, ó. Parede. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer daqui a pouco, ó. Ponto qualquer, ó. Coloca aí uma medida aqui. Agora pega a projeção e agora aqui. Saiu errado, não tem problema. Destrói e tenta de novo, tá? Então, vamos fazer aí. Você pode questionar o seguinte também, na hora de fazer a parede, nessa primeira situação, você pode fazer por retângulo, sem dúvida, mas eu prefiro que você faça por linha, tá? Então, vou dar um minutinho para vocês fazerem. Nós vamos transformar esse retângulo numa medida de 8 por 10, tá? Medida de 8 por 10. Mas um momentinho, pode deixar ele assim, que a gente já vai ajustar. Então, vamos lá, olha. Eu vou abrir aqui um PDF para você entender melhor o que nós vamos fazer, tá? Vamos aqui. Então, se você pegar o tutorial que eu enviei para você, é para fazer isso aqui. Aqui você configura... a gente fez com 2,85, não tem problema.
né? Ou no caso aqui, ó, o nível, a gente fez com 2,85, com 2,8, mas não tem problema, né? Então, olha só, nós vamos começar fazendo um retângulo de 8 por 10, e na sequência faremos aqui paredes internas com essas características, combinado? Tá? Então, tá entendendo o que faremos? Tá? Tudo bem, então? Então, é isso que nós vamos configurar a medida e, posteriormente, vamos criar essas outras paredes. Eu vou parar esse compartilhamento e vamos voltar no Revit aqui. Então, presta atenção aqui o que nós vamos fazer. Ó. Acho que já deu tempo de todo mundo fazer esse retângulo. Então, quando você dá ESC, automaticamente o software retorna essa opção modificar aqui. Ó. Então, por exemplo, ó, foi na porta. Ah, não quero fazer mais porta. Do ESC. Ó. Está vendo que ele volta no modificar? Né? Agora, faça o seguinte, ó, mas presta atenção um pouquinho. Ó. Clica nessa linha vertical com o botão da esquerda. Você está vendo que ele mostra uma cota associada? Tá? Quando eu clico nessa bolinha, ele muda a minha referência. E agora eu vou clicar no texto e vou colocar o valor, que é 8. Olha, ó. Tá? Quando eu clico na linha horizontal, ele mostra a cota, e aí eu clico na bolinha, mudando a referência externa, e clico no texto e mudo o valor da cota 10. Tá? Então, deixa eu explicar o seguinte a você. O Revit, ele é um software paramétrico. Qual é a ideia de parametrização? Você tem cotas associadas a dimensões do seu projeto. Você mudou as cotas, o projeto vai junto. Né? Está entendendo a ideia? Né? Parametrização associa cotas às medidas aí dos itens do seu projeto. Mudou, clicou nos itens, aparecem essas cotas, se altera o valor, projeto é atualizado. Combinado? Tá? Vamos de novo, ó. Vou fazer de novo, ó. Tá? Então, um momentinho aqui, ó. Clicou na linha horizontal. Apareceu a cota. Eventualmente, você pode mudar a referência. Então, isso aqui depende do que você quer fazer, tá? Tudo bem? Certo, ó. Tá? Aqui são 10. Então, veja, você tem que clicar no texto. Se você clicar na cota, o resultado é outro. Ó. Olha o que acontece se você clicar na cota. Ele bota a cota aí para você, como se estivesse detalhando. Tá? Mas não é isso que eu quero. Então, tem que tomar cuidado com o que você faz, né? Tá? Se é para clicar no texto, é no texto. Né? Então, vamos lá de novo. Ó. Clica na parede, aparece a cota, clico no texto e mudo o valor, 10. Né? Clico na parede, apareceu outra cota. Como é que eu arrastei mesmo? Ó, eu pressiono o scroll do mouse, mantenho pressionado e desloco. Tá? Aqui são 8. Clico no texto, mudo para 8. Perfeito. Tá bom? Joia. Então, agora, acredito que a maioria já acertou as medidas, né? E agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem paredes do jeito que eu vou mostrar aqui, tá? Nós vamos fazer sem medida para ganhar tempo, tá? Se eu colocar a medida, a gente perde muito tempo para a gente ficar acertando nesse início. A gente precisa treinar as funções. Então, veja só. Você vem na parede, né? E você escolhe agora uma parede mais fina. Uma mais fina. Você não escolheu a de 200? Então, escolha uma de 100 ou uma de 150, tá? E aí você vai fazer paredes, ó, desse jeito aqui, ó. Ó, presta atenção. Você vai escolher aqui um ponto, ó, mais aqui para a direita, ó. Um ponto, segundo ponto, ó. Quando você descer, você vai sentir isso, né? Ó, quando você ficar na vertical, espera um pouquinho só. Você clica aqui,
quando você vier na vertical, ele já mostra, né? Ó, você clica aqui. Aí você, uma segunda parede aqui, ó. Clica aqui para cá. Depois clica aqui para cá. Depois daqui para cá. E depois daqui para cá. Tá? Nós não vamos dar o rigor de medida, tá? Porque a gente acaba perdendo muito tempo, como eu falei. Tá? Eu prefiro testar as funções com vocês. Eu acho mais proveitoso nesse início aqui para você ir se posicionando. Tá? Mas se você tivesse que mudar a medida, teria que clicar na parede, ó, e acertar os valores aqui. Tá? Então, por favor, vou dar um tempinho, vou dar um minutinho para você, então, criar as paredes com essa forma geral aqui, tá? Então, vamos lá. 5 minutinhos. Pode fazer pergunta, pode mandar no chat a pergunta também, numa boa. Tudo bem aí, pessoal? Tem que exercitar várias vezes, né? Então, ao longo dessa semana, né? Você vai pegar essa mesma ideia aí original de criar as paredes e tal dessa forma, vai fazer várias vezes para ir pegando o jeito, né? Então, no caso, nós escolhemos aí dois tipos de paredes. É claro que as paredes internas da casa são mais estreitas, por isso, e a externa, ela é no caso, mais larga, né? Mais um minutinho. Se não está saindo exatamente como está aí, não é um problema no momento. Tá? Vocês precisam ter um contato com as principais funções aí. Então, mesmo que não fique exatamente como está na tela, não há problema. Então, tá bom. Então, vamos mudar de assunto agora. Olha. Então, olha o que você vai fazer agora. Alguma coisa na tela você tem, né?
você vai clicar nessa casinha aqui, ó, tá? Eventualmente, a aba Vista, você tem a casinha também. Mas aqui a gente tem alguns atalhos, né? Desculpa, atalho não é o termo. Alguns ícones, um conjunto de ícones que são muito usados, né? Então, você acessa por aqui. Então, aqui, ó, clica na casinha. Olha o que aconteceu, ó. Aproxima a casinha aqui, ó. Ó, né? Se você girar a rodinha do mouse, você aproxima e afasta a sua maquete. Então, você está entendendo que você efetivamente estava trabalhando em 3D? Né? Você entendeu? Você fez a parede, você indicou que a parede tinha uma altura associada ao pavimento imediatamente superior, né? E você estava, na situação anterior, num plano, né? Só que agora, quando você vem no 3D, você está vendo que esse elemento é 3D, sim. Né? Muito bem. Então, agora faça o seguinte, ó, vamos experimentar mudar as visualizações. Ó. Esse cubo branco, que está na parte inferior esquerda, talvez para você esteja mais para o meio, aí depende como é que estão as suas janelas. Olha aqui, ó, cubo branco. Ó, presta atenção. Botão da esquerda no cubo branco. Você pode pedir sombreado. Olha o que vai acontecer. Tá? Clica no cubo branco, linha oculta. É a situação anterior. Cubo branco, estrutura de arame. A estrutura de arame mostra todas as linhas. Tá? Então, a estrutura de arame é bacana também, porque permite que você enxergue detalhes, né? Na verdade, todos os elementos da sua maquete, né? E detalhes que não estavam visíveis com a visualização corrente, né? Então, o wireframe, que é a estrutura de arame, aqui, ó, estrutura de arame, ou wireframe, né? Ela, então, é muito usada também. Então, essas três aqui, por enquanto, a gente vai ficar com elas aqui, ó. Sombreado, pode deixar no sombreado que fica mais bonito, né? Agora faz uma experiência aí, ó. Faz uma experiência. Pressiona o Shift no teclado, pressiona a rodinha do mouse e gira e mexe o cursor aí, ó. Tá? De novo, ó. Shift no teclado, mantém pressionada a rodinha do mouse e faz o giro dinâmico aí da sua maquete no espaço, ó. Faz esse teste aí. Shift mais scroll do mouse, scroll wheel, né? Scroll wheel do mouse, mantém pressionado o scroll wheel e aí mexe o mouse. Você vai ver que você gira dinamicamente. E aí você pode questionar o seguinte: pô, professor, mas eu queria voltar na situação original, né? Então é aqui, ó. Veja, é aqui, ó. Tá vendo essa casinha, ó? Tá vendo a casinha? Tudo bem? Né? Clica na casinha, volta na visualização original. Tudo bem? Então, você entendeu os recursos de visualização? Se você mexe no scroll wheel do mouse, afasta e aproxima a maquete. Se você mantiver o scroll wheel pressionado e mexer o mouse, você desloca lateralmente. Se você mantiver o shift pressionado, o scroll wheel pressionado e você mexer o mouse, a sua maquete gira no espaço. Combinado? Tá bom? Então, esses três itens aí você vai mexer sempre. Tá bom. Vamos voltar para o térreo aqui, ó. Duplo clique no térreo. Aí você volta na situação anterior, tá? Agora, nós vamos colocar portas e depois janelas, tá? Então, veja só, você fala, pô, professor, mas eu vou colocar porta e cadê o vão da porta? Não fiz, né? Não, mas é assim mesmo. Quando você coloca uma porta, automaticamente ele abre um vão, né? Ele abre um vão na parede para a inserção da porta. Então, você não precisa fazer vão nem de porta, nem de janela. Tá entendido? Ó? Eu sei que nesse início você vai lembrar do AutoCAD e vai querer fazer o vão, mas não é para fazer. Pode deixar a parede assim mesmo
e vamos pôr portas. Então, eu vou colocar aqui, vou dar uns exemplos e vou dar um tempinho para vocês fazerem. Ó. Tanto a porta quanto a janela. Tá? Tanto porta quanto janela. Vamos começar com a porta. Arquitetura, porta. Olha só. Arquitetura, porta. Vou cancelar, que ele fala, quer salvar o projeto? Aqui não, no momento eu não quero. Vamos lá, ó. Arquitetura, porta. Escolha o tipo de porta. Eu não escolhi o tipo de parede. Vou abrir aqui. Eu vou querer uma porta mais estreita, tá? Essa aqui. Mas pode escolher qualquer uma que seja, vai. Tá. Então, presta atenção, ó. Meu cursor está com essa cara. Quando eu passo em cima de uma parede, olha o que acontece, ó. Ele já muda o aspecto, ó. Então, eu vou clicar aqui com o botão da esquerda. Assentei a porta. Aqui. Outra porta. Aqui. Outra porta. Mais uma porta. Tá? Venho aqui. Mais uma porta. Mais uma porta. Certo? Para cada cômodo, coloquei uma porta, né? Tá bom. Aí você fala, professor, mas isso aí tá tudo errado, né? É, tá? Então agora nós vamos dar o rigor de medida. Então presta atenção, ó. Presta atenção. Eu vou deslocar, aproximar. Então olha só. Clico na porta. Aqui, ó, eu mudo o sentido de abertura, né? E se a porta está interna ou externa, né? Ó, olha aqui, ó. Tá entendido, ó? Agora, clicando nessa bolinha, eu mudo as referências, ó, e configuro a minha boneca com 0.1. Certo? Vamos de novo, ó. Ó, clico na porta. Aqui eu mudo o sentido de abertura. Clicando na bolinha. Aqui, ó. Clico no valor da cota. Então, vocês estão entendendo a importância do software paramétrico? Você tem cota associada a tudo que você faz. Você clica no elemento e muda as cotas associadas. Está vendo que é uma outra concepção de projeto, de operação de software? Olha aqui, ó. Inverte, muda aqui, ó, e 0.1, certo? Então, por favor, faça isso aí. Coloque ao menos duas portas e configure aí o sentido de abertura, né? A boneca. Vou dar aí 3 minutinhos aí para vocês. Infelizmente, nós temos que fazer no cronômetro, né? Senão não dá tempo, né? Tá? Então, 3 minutos aí. Ninguém está perguntando nada, espero que vocês estejam conseguindo fazer, né? Tá? Quem está com o software disponível, espero que esteja conseguindo. Não precisa, não se acanhe, faça perguntas se for o caso.
Agora, pessoal, vamos... é um assunto... Vamos inserir janela. O processo é muito parecido, né? Então, vamos lá, ó. Você já pode ir fazendo também, ó. Arquitetura janela. Escolha o tipo de janela. Ó, uma janela maior aqui, ó. E quando eu passo em cima da parede, ó. Tá vendo? Mesma ideia. Ele já abre o vão para a janela. Tá? E outra coisa. A janela, a folha tem que estar para dentro. Você está vendo aqui nesse exemplo que ela está para fora? Clica nela e muda, ó. Entendeu? Importante isso, ó. A folha da janela sempre para dentro. Tudo bem? Tá? Ó. E aí você muda também as cotas, se quiser, claro, né? Tá? Então, coloca umas janelas aí também. Olha, estão perguntando se você consegue colocar janela no ponto médio. Então, depende um pouquinho, olha. Quando você for colocar janela e você vem numa parede desse tipo aqui, ó, ele encontra, ó, o ponto médio aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já encontra. Certo? Numa situação como essa, ele já encontra. Agora, se tem parede aqui, parede não, se tem porta, né? Eu acho que aí já é um pouco mais difícil, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá? É que ele não tem uma ideia de midpoint aqui, tá? Vê, a questão é que você não tem acesso, ó, tá? Você não tem acesso às cotas nessa situação, tá? Ele até centralizou, né? Mas não é esse tipo de centro que você quer, né? Então, por enquanto, você pode até configurar essas cotas, etc., mas por enquanto vamos deixar assim. Se a parede não tem nenhum outro elemento, você centraliza desse jeito, ó. Tá bom? Mais um minutinho e vamos mudar de assunto. Muito bem. Então tá. Então, vamos para o 3D, só para você ver como ficou, vai? Olha, clica aqui, ó. Você vai ver que ele tem uma boa aparência aí, né? Ó. E você questiona o seguinte, pô, professor, mas essas janelas aí são fixas, né? Tá, na aula que vem nós vamos aprender a puxar outras janelas. Por enquanto, são essas que você tem. Você percebeu, então, que no 3D ficou com uma boa aparência, claro, né? Ficou já com vamos dizer, nas posições certas e tal. Aqui está sombreado, a janela e porta tem outra cor, né? Tá bom? Volta lá, então, no térreo, né? E agora nós vamos fazer piso, tá?
piso. E na sequência vamos fazer laje. O comando é o mesmo, é o comando piso. A diferença é que um deles vai ser feito no térreo e é tratado como piso, e o outro é feito no pavimento 1 e é tratado como laje. Combinado? Tá? Combinado? Então, olha, para fazer piso, você usa o comando piso. Se você estiver no pavimento térreo, é criado um piso. Se você estiver no pavimento 1, é criada uma laje. Tá bom? Então, presta atenção. Ó. Comando piso tem uma característica importante, que para você sair dele, você precisa dar a validação, ou accept, ou tecla verde. Né? Então, entenda. Entrou no piso, para sair dele, tecla verde depois que fez o desenho do piso. Ou tecla vermelha para abortar. Combinado? Então, olha só. Eu estou no térreo, tá? Estou no térreo. Venho no piso. Olha o que aconteceu. Ó. Você está vendo aqui, ó, tecla verde e vermelha. Se eu não clicar um desses dois, eu não saio dessa opção. Então, não pode esquecer disso. Se você esquecer, vai sofrer, né? Porque você fala assim, mudei aqui para arquitetura. Você fala, o que aconteceu com o meu software, professor? Pau de software. Não, é que você estava no piso e para sair você tem que dar a tecla verde ou vermelho. Tá? Vamos escolher aqui um piso mais fino, tá? Vamos escolher esse aqui, tá? Ó. Tá? E agora, nós vamos desenhar um piso aqui com um retângulo. Né? Então, olha aqui, ó. Retângulo. Mas esse piso aí está errado, professor. Eu sei que está errado. Mas é o piso que tem com esse... É o piso que tem com esse template. Tá? Ou a gente faz um... Aliás, podemos até escolher esse outro aqui de 220, vai? Tá? Então, vamos lá, ó. Retângulo. Primeiro ponto, solta aqui o botão da esquerda. Segundo ponto, que nem o AutoCAD? Igualzinho ao AutoCAD. Como é que você fazia um retângulo no AutoCAD? Desse jeito. Tá? Aí você fala, poxa vida, professor, mas esse calçamento aí não tem medida. Eu sei. Você clica, então, ó, na linha. Você está vendo que ele te mostra a cota? Olha a parametrização aqui, ó, 2 metros. Tá? Clica na linha, ele te mostra a cota. Clica no valor, 2 metros. Né? Então, você tem que usar o software a seu favor, né? A parametrização a seu favor. Então, você faz a forma geral e dá o rigor de medida acertando as cotas. É assim que você vai trabalhar. Combinado, então? Fizemos aí um retângulo em volta da edificação, beleza? Tá? Tecla verde. Olha o que vai acontecer. Né? Ó. E agora vamos lá para o 3D. Aliás, antes de ir para o 3D, deixa eu fazer de novo, vai. Ó. Vou destruir aqui esse piso, ó. Vou destruir. Vamos de novo, ó. Arquitetura, piso. Eu pedi para vocês fazerem um retângulo. Poderia ser com linha? Claro que poderia, tá? Mas eu pedi retângulo. Então, retângulo. Primeiro, segundo ponto. Aí, o que eu sugeri? Que você clicasse nos textos e mudasse os valores, né? Ó, 2. Tá? ESC, clica nessa linha, ó, e aí muda o valor da dimensão aqui, da cota, né? Muda, você está usando a parametrização aqui, ó. Tá bom? Certo? Tá. E agora não vai esquecer que tecla verde para sair. Olha, o contorno desse piso tem que estar fechado, naturalmente que não pode ter linha sobreposta, naturalmente que não pode ter falhas aí, buracos buracos não, descontinuidade na linha, tá? Então tem que ser um negócio bem feito, senão ele não aceita. Quando você validar, ele não vai aceitar. Para validar, então, tecla verde. Muito bem.
Vamos dar uma olhadinha no 3D, na casinha aqui, ó. Então, olha aí o meu piso. Você fala assim, professor, mas por que ficou assim? Porque o piso tem madeira no meio, né? Um dos materiais aí é madeira, por isso que ficou com essa aparência. Tá? Mas você só está testando as funções, né? Deixa eu mostrar agora outra coisa para você. Você pode voltar para o... Aliás, você não vai voltar para o térreo, não. Espera só um pouquinho. Espera que eu vou te mostrar aqui o que aconteceu, tá? Eu vou pegar a vista lateral, por exemplo, qualquer uma delas, tá? Mas não precisa ir lá, não. Só acredita em mim, ó. Você está vendo, né? É fácil para acreditar. Ó, você está vendo que o piso, ó, que o piso está para baixo do nível? Então, toma cuidado que o Revit trabalha dessa maneira. Quando você cria um piso, tá? Ele é criado para baixo do nível, tá? Então, eventualmente você vai pensar, você pode querer baixar a base da parede, nós vamos ver como você faz isso mais tarde, tá? Você pode querer fazer o piso nos cômodos internos, né? Porque quando você constrói, você faz um baldrame, né? Em cima desse baldrame você coloca alguns tijolos com alguma impermeabilização, e em cima dos tijolos você cria a parede, né? Na construção é assim, na obra é assim, tá? Baldrame, tijolos de impermeabilização, parede em cima. E aí você faz o contrapiso, né? Então, o contrapiso fica acima do nível da parede. Então, a gente pode também fazer esse efeito no Revit, mas, por enquanto, como você está se adaptando às funções, vamos deixar assim, tá? Tá bom? Então, entendeu o que ele faz para baixo do nível? Então, é isso que eu queria mostrar. Agora, nós vamos fazer a laje. E a laje tem que estar em outro pavimento, não no térreo. Térreo é piso, laje é no outro pavimento. Então, agora nós vamos no pavimento 1. Então, por favor, vai no pavimento 1, duplo clique. Pavimento 1. Você fala, professor, mas espera aí, está apagado isso aí. Está apagado. É claro que está apagado, porque você agora está no pavimento 1. E esses elementos que estão aí, eles foram feitos no térreo, foram feitos no pavimento inferior. Então, entenda, o Revit, quando você vai para um pavimento, digamos, mais alto, o que está abaixo, ele mostra de uma forma mais suave, mais sutil. Então, por isso que está aparecendo aí em cinza claro. Está entendido? Então, não é erro de software, não. É para você saber que esses elementos estão abaixo. Então, agora vamos fazer outro piso. Então, por favor, ó, piso. Novamente, retângulo. Faz um retângulo daqui para cá. Não vai esquecer que está no pavimento 1, hein? Não faça isso, tá? Mas olha aqui, o X vermelho aborta, ó. Ele pergunta, ó, tem certeza que você deseja descartar? Sim. Tá bom? Então vamos de novo, ó. Arquitetura, piso. Faz um retângulo. E aí valida na tecla verde. Olha a pergunta que ele faz, ó. Deseja que essas paredes alcancem até o nível desse piso para se vincular à sua base? Olha, na prática ele está perguntando o seguinte: você quer ligar a laje às paredes do pavimento inferior? Geralmente sim, tá? Geralmente sim. 90% das vezes sim, né? Então, se eu ligar as paredes à laje, quando eu mudar o nível, lembra o nível que nós configuramos no início da aula? Tanto a laje quanto a parede vai junto, tá? Então, isso é importante. É bom que você vincule sempre as paredes à laje do pavimento superior. Então, a resposta é sim. Tá? Muito bem. Você não precisa ir lá só para você ver como está, só para você ver como está. Ó. Olha aqui, ó. Tudo bem? Acabei de fazer, então, minha laje. Vou voltar no pavimento 1.
Olha, então, estando no pavimento 1, pessoal, ó, presta atenção, ó, presta atenção. Daqui a pouquinho eu vou te dar um minutinho para fazer. Nós vamos fazer um telhado agora, ó. O telhado não está no tutorial, mas só para fechar a aula, nós temos 5 minutinhos, vamos fazer um telhado. Telhado, olha aqui, ó, telhado. E aqui, ó, eu vou fazer, mas não é para você fazer ainda não, calma. Eu vou fazer aqui um retângulo, ó. Se eu fizer o telhado desse jeito, você vai ver que vai ficar feio, ó. Pô, ficou feio pra caramba isso aí, né? Tá? Não, mas não é assim que eu quero fazer, não. Eu quero fazer com beiral, né? Eu quero fazer com beiral. Então, de que maneira eu vou proceder, ó? Eu venho em telhado, estou no pavimento 1, hein? Presta atenção, tem que estar no pavimento 1, senão você faz o telhado no pavimento errado, né? Telhado. E agora eu vou fazer com linha, tá? Só que agora eu vou escolher um telhado que eu não escolhi ainda, né? Tá vendo aqui, ó? De um telhado mais fino, né? Esse aqui tá muito grosso, né? 30 centímetros. Muito grande. Então, vou pegar esse aqui mais estreito. Muito bem. Eu vou fazer linha, né? Mas presta atenção aqui, ó. Aqui é uma novidade. Para fazer a linha, eu vou usar aqui um deslocamento aqui, ó. Deslocamento. Pô, mas eu não podia fazer a linha em volta, professor, e depois parametrizar a distância? Também poderia. Claro que poderia, tá? Mas aqui eu quero usar de propósito, quando eu for na linha, eu tenho que estar na linha, hein? Senão não vai aparecer aqui deslocamento, hein? Quando eu for na linha, aparece deslocamento. Eu vou escrever aqui, 0,5, tá? Ó, 0,5. Primeiro ponto, ó. Você está vendo que eu estou indo no sentido horário. Se eu for no sentido anti-horário, ele vai para dentro, que não é o que eu quero, né? Então, eu venho aqui, ó, no sentido horário. Você está vendo, ó? Ele está fazendo, então, ó, um negócio paralelo. Por quê? Porque eu, no caso aqui, eu indiquei deslocamento, ó. Tá vendo? Deslocamento de meio. Então, ele está fazendo aqui, ó, uma linha paralela. É como se eu estivesse fazendo um beiral, tá? Mas você entendeu o que eu quis dizer? Se você fizesse a linha em volta, sem esse deslocamento, e configurasse as cotas, distanciando aí o telhado da casa, ia funcionar? Sem dúvida que ia funcionar. Eu só estou te mostrando, então, que você é um recurso do Revit, um pouquinho diferente do que você está acostumado, que você tem deslocamento. Então, esse deslocamento, você vai dando a linha e ele vai fazendo uma paralela. Tá? Vou fazer de novo aqui, ó. Fazer de novo. Ó. A linha. Quando eu for na linha, não posso esquecer deslocamento. Primeiro ponto. Pode ser esse aqui, primeiro ponto? Claro que pode. Qualquer um aqui, ó. Qualquer extremidade, ó. Então, estou indo, ó, no sentido horário, ó. Clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui. Pronto. Tecla verde. Aí você fala assim, professor, mas que coisa enigmática, né? Que telhado esquisito ficou isso aí. Por que que tá desse jeito aqui, ó? Por que que tá desse jeito? Porque cada pavimento tem um plano de corte. Vocês lembram do semestre passado? Primeira coisa que eu conversei com vocês, quando você faz uma planta no papel, você pressupõe que existe um plano de corte cortando a edificação a 1,20 m. Então, o Revit tem isso também. Dá para mudar? Claro que dá para mudar, mas não vem ao caso por enquanto. Então, por isso que eu tenho essa aparência no telhado, porque eu tenho um plano de corte hipotético, né, que faz o corte a 1,20 m. Por isso que tem essa ideia, tá? Mas se você chamar o 3D, você vai ver que não tem problema, ó. Está feita a sua edificação. Pessoal, olha, deixa eu parar aqui o compartilhamento, tá? Então, olha, vocês, então, ao longo dessa semana, né, quem não tem o software instalado, na medida do possível,
tenta providenciar, né? Às vezes não vai ter jeito, eu sei, mas se possível, tenta providenciar, instala o software. Mesmo que você tenha um computador mais antigo, tenta refinar um pouco aquilo que está instalado no computador. Eventualmente você desinstala coisas que você não usa tanto, põe o software aí para você treinar. Então, nessa semana, você tem os tutoriais, né? Tem a teoria, faz um treino dessas principais funções de parede, de porta, janela, laje, piso, telhado, configuração de unidade, etc., conforme está descrito, né? Aí você vai aproveitar melhor a aula da semana que vem. Combinado? Vocês têm meu e-mail para mandar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? E aí, oportunamente, eu vou mandar uma atividade escrita desse assunto que abordamos. Tá? Por que atividade escrita? Justamente porque nivelar, nem todo mundo tem o software, então a atividade será escrita. Mas você vai treinando no software na medida do possível, né? Mas para pegar fluência. Combinado, então? Tá? Então, pessoal, olha, muito obrigado. Na semana que vem a gente continua.